Profeta, primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade de nos receber na sua casa e queria entender por que depois que eu fiz o mapa do destino, a minha vida se transformou. Transformou no sentido de que eu não conseguia nem apresentar o meu trabalho de faculdade. Depois de saber o mapa, hoje eu apresento, faço palestras, prego na igreja, faço lives. E eu gostaria que o senhor explicasse a influência do mapa de destino na vida de uma pessoa. Perfeito. Bom, o que acontece? Em primeiro lugar, eu quero agradecer por você estar aqui e também nos dar a oportunidade de também trazer luz, clareza para a vida das outras pessoas. Então, a sua atitude está aqui para poder levar para o seu público, isso é muito importante. Com relação ao mapa do destino, é o seguinte: cada pessoa que ela nasce para um propósito. Existem 3 tipos de propósito, que é o propósito eterno, o propósito divino e o propósito humano. 98% das pessoas a nível global vivem o propósito humano, que é um propósito que ele é influenciado através da cultura, da geografia e principalmente de questões familiares. O propósito divino é aquele que a gente nasce com ele, que muitas das vezes nós temos uma vontade de fazer algo, mas a gente não consegue traduzir isso com palavras. E o propósito divino é aquele que Deus coloca dentro do nosso espírito de forma congênita. E existe o propósito eterno. O propósito eterno é nada mais, nada menos do que a promoção de você ter de fato cumprido o propósito divino. Por que o mapa de destino ele é tão importante? Porque ele vai nortear, ele vai te fazer entender o seu início soberano. O que é o início soberano? Quando você nasceu, Deus não perguntou, quando você nasceu, você não perguntou, eu quero nascer tal dia. Não, você não teve essa opção. Você, por exemplo, os meus pais, você não teve opção. Você não teve a opção de escolher os seus pais, de escolher a hora, escolher a geografia, nada disso. Por isso que é chamado de início soberano. E o mapa do destino, ele vai pegar todas as características de Cristo que está em você com relação a todas as bênçãos que ele tem de forma celestial. E é a partir daí que você começa a se mover baseado naquilo que foi de fato escrito desde a eternidade ao seu respeito. Então você pisa firme, você caminha em fortaleza. Por quê? Pessoas que elas não sabem de fato quem elas são, elas vão ter muita dificuldade de ter sucesso, porque elas vão viver a vida inteira batalhando para ser uma pessoa da qual ela não é. E o mapa de destino vem para trazer esse alinhamento, trazer essa percepção da sua verdadeira identidade. Uau, gente, vocês receberam aí uma aula. Que privilégio, hein? Profeta, por que depois que eu tive acesso, que eu virei aluna, eu que tinha sonhos assim, só sonhava coisas ruins, com gente que já morreu. Depois que eu virei a sua aluna, que eu fui ministrada, meus sonhos mudaram. Eu comecei a ter sonhos de ideias de negócio, ideias para resolver problemas. Eu sonho com meus pacientes, mesmo antes de conhecê-los. Eu sonho para solucionar algo que eu estou com dúvida, para fechar um negócio que eu estou com dúvida, eu peço a Deus e Ele me dá sonhos proféticos. Eu sei que os sonhos são capazes disso, mas também sei que tem algo além disso. Eu gostaria que o senhor falasse para nós o que mais os sonhos podem trazer de benefícios. Bom, primeiro ponto, a gente tem que entender que os sonhos é uma linguagem, é uma comunicação. E Deus, ele é espírito. Então tudo que está na 4ª dimensão, Deus está na 4ª dimensão, nosso espírito está na 4ª dimensão, os nossos pensamentos estão nessa dimensão. E também o reino das trevas se encontra nessa dimensão. Então Deus, ele achou uma maneira, ele criou um mecanismo da qual ele pode se comunicar com qualquer pessoa. E por que os sonhos são tão importantes? E por que Deus se comunica através dos sonhos? Por quê? Ele pode falar com qualquer pessoa, indiferente do seu idioma, do seu credo religioso, da sua geografia. Por quê? Porque quando você está dormindo, a sua mente subconsciente é ela que está tomando conta de todas as situações. Sua mente consciente, ela fica neutralizada. E é na sua mente consciente que você tem argumentos, você tem sofismas, você tem fortalezas que são capazes de rejeitar a comunicação
divina, que é a voz de Deus. Então Deus, ele espera você dormir. Isso está em Jó capítulo 33, que quando o homem dorme, ele abre os ouvidos desse homem e ele pode falar de coração em coração. Porque quando a pessoa, ela tenta entender os sonhos desde uma perspectiva racional e humanista, isso vai trazer muita confusão, porque os sonhos foram criados para serem entendidos a partir do espírito. Uma vez que você se conecta com uma pessoa que carrega uma unção profética, isso vai desatar na sua vida, isso vai ativar na sua vida uma capacidade ainda maior de fazer que você se torne uma pessoa sensível ao reino dos sonhos e também das visões, que não é nada mais, nada menos que uma comunicação divina. Então, quanto mais, e detalhe, tudo que você foca expande. Por quê? Se Deus, ele quer comunicar com o seu povo e ele utiliza os sonhos para se comunicar, a tendência é que ele sempre vai aumentar e aumentar a sua capacidade através dos sonhos, porque é uma das formas que ele pega tudo que está no âmbito espiritual e ele consegue, através do pensamento, das ideias, dos sonhos, trazer para o natural. É por isso que, se você tem um problema, você tem que dormir, para que você possa sonhar com a solução. Meu Deus. Forte, hein, gente? Profeta, por que depois que eu pisei aqui, eu comecei a ter vários acessos? O que esse ambiente, que essa frequência aqui pode trazer de diferença para a vida de uma pessoa? Porque eu falo errado, falo sei, abrevio tudo. Como que explica eu estar aqui hoje? Porque eu fui a sua aluna, tive acesso ao Senhor e hoje as portas se abrem. Qual a importância disso? Como que explica isso e hoje eu estar aqui de novo? Okay. Existe uma definição muito clara acerca da identidade geográfica. O que é identidade geográfica? Geralmente, quando nós fazemos parte de uma geografia, os nossos antepassados, eles causaram muitos problemas naquele lugar, através de pecado, através de transgressão, através de iniquidade. Então, como diz a Bíblia, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, geralmente, o lugar que você nasceu, ele não vai te abençoar na dimensão da qual Deus tem para você. Todos nós temos uma identidade geográfica. Eu não sei se você sabe, mas o homem, ele não foi criado para morar em casas. Deus projetou o homem para morar em tendas, para que ele pudesse percorrer ainda uma extensão ainda maior geográfica. Então, o que acontece em Alphaville, aqui em São Paulo? Bom, para quem conhece Alphaville sabe que aqui é a meca o PIB do Brasil está aqui. As pessoas mais importantes, mais poderosas, mais bem-sucedidas moram aqui. Então, quando você está em uma atmosfera como essa, automaticamente o seu potencial, o seu mindset começa a mudar. Isso aconteceu comigo. A minha história, vai fazer 4 anos que eu vim para cá, eu cheguei aqui, eu peguei R$10 mil emprestado, investi R$5 mil numa mentoria que eu não sabia nem o que tinha. Eu cheguei aqui com a minha família com R$5 mil. E em menos de 4 anos, Deus me abençoou e hoje eu posso falar. Eu sei que Alphaville aqui é a minha geografia. Foi aqui que Deus, ele mudou a minha vida, mudou a minha história e hoje, graças a Deus, eu me tornei uma pessoa conhecida, tanto no Brasil como internacionalmente. Hoje eu sou mentor de pessoas muito poderosas, tanto no Brasil, atuo na política, enfim, a gente está por detrás do sucesso de muita gente, porque eu estou na geografia certa. A última pergunta, que o profeta tem muitas reuniões agora. Depois, quando eu fiz a mentoria, eu vendi as coisas porque não tinha o dinheiro, porque na minha época, quando eu fiz, era um preço, hoje deve estar, nem imagino quanto. Eu tomei a atitude de vender meus desapegos e tal, e hoje Deus está me prosperando demais. Eu arrisquei, eu acreditei, investi tudo que eu tinha no Wendel Medina. O que acontece? Por que eu acredito? Quando nós temos atitude, nós podemos ativar uma capacidade que nós temos, que é uma capacidade divina. Todos nós temos um DNA divino. E esse DNA divino, ele só se ativa nos momentos de dificuldade. Sabe aquele momento que você acha que você vai morrer? Sabe aquele momento que você acha que não tem mais solução? É justamente ali que essa capacidade que Deus colocou no nosso espírito, ela starta.
Você poderia ter a opção de que não, eu não tenho condições. Só que essa expressão, eu não tenho condições, é uma expressão para quem não sabe quem ela é. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tudo é possível ao que crê. Todas as vezes que eu me deparo com um problema, eu não vejo como um problema, eu vejo como uma grande oportunidade, que eu tenho um desafio. Então, o fato de você ter desapegado de certas coisas, ter investido em você, que o melhor lugar para se investir é em nós mesmos. Hoje você, enfim, faz parte de um projeto, que é um projeto que vai transformar as pessoas a nível global, porque a ideia que nós temos para o aplicativo é trazer saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual e permitir que todas as pessoas da face da Terra que têm um dispositivo eletrônico, um iPhone, um celular, possa aprender a ouvir a voz de Deus através desse aplicativo. Então, em outras palavras, você só se conectou com a vontade de Deus. Profeta, muito obrigada por tudo, por esse acesso aqui, essa mansão maravilhosa, gente, vocês não têm ideia. Muito obrigada mesmo. Obrigada, eu oro pela vida do senhor e da sua família todos os dias. E gratidão, é só gratidão que eu tenho. E temos mais coisas por aí, vindo por aí. Eu sinto que tem muita coisa boa vindo por aí. Obrigada, obrigada mesmo. Bom, eu que agradeço também a seu público, o pessoal também da sua equipe. E conta com a gente aí, no que precisar, só falar.